quando você vai no dicionário, geralmente o que está dizendo é que quilombo são comunidades de negros que fugiram da escravidão e formaram comunidades, né? No caso dessas comunidades, a grande maioria delas do Baixo Acará, elas são comunidades onde no passado foram fazendas, onde negros e negras foram escravizados, e que quando a escravidão se tornou crime, os escravocratas foram embora e os negros permaneceram lá, né? Então, hoje, por exemplo, o conceito quilombo, ele se amplia, né? Essas comunidades que são comunidades negras tradicionais e que manteram sua cultura, né? Seu jeito de viver, elas são consideradas hoje pela ABA, pela Associação Brasileira de Antropologia, como um quilombo. Quando eu morrer e o povo saber, o sino da igreja dobrar, a terra tremer, o chão poeirar, vaqueiro no campo foi gritando pra boiada, e o jornal anuncia que morreu o cantador da beirada, a terra tremer, o chão poeirar, vaqueiro no campo foi gritando pra boiada. O jornal anuncia que morreu o cantador da beirada. Adeus, moreninha, adeus. Alegremente que eu já vou me retirar. Vou dizendo adeus, mas não vai chorar. Quem quiser me ver, vai no Guajará que eu moro lá. Vou dizendo adeus, mas não vai chorar. Quem quiser me ver, vai no Guajará que eu moro lá. Vai te preparando, Marujo, para o São João. Eu já tô guarnecendo, esse ano eu quero ver. E o capricho está valendo, nosso boi é boi de pobre. Cada um faz como pode, no alimento tu me vence, na toada não me ganha. É fama, se desengana, se te faço chupacana. O nosso boi, ele vem desde do tempo dos nossos avós, né? Meu avô, por exemplo, já brincava, né? Aí depois passou pro meu pai, que agora está nessa geração, né? A qual eu já faço parte. Eu sei um pouco da história já, um bocado do tempo que meu pai contava, e agora atualmente, né? Eu sei de algumas coisas, né? Da comunidade. A nossa comunidade existe há mais de 200 anos, né? Então, hoje em dia você já é uma outra geração, né? A qual já sou eu, meus filhos, é quase só uma família, né? Uma comunidade quilombola, então a gente não pode deixar morrer a tradição, né? Que a gente já encontrou, que a gente está dando continuidade. O meu pai sempre quando ele... Que agora ele já não está muito bem, mas quando ele vai em casa, para mim só tentar relembrar, né, mexer com a memória dele, eu falo, cante uma música para mim. Aí ele fala assim, eu vou cantar uma, que era, o dono do boi era no Jacarequara, né? Aí então ele convidou um outro senhor que era para ensaiar o boi com ele, né? Aí na hora ele esperou, o homem não foi ensaiar o boi, aí ele cantou, deixa eu ver. Ei, mentiroso, por que tu disseste? Por que tu disseste? Sem ensaiar um boi comigo. Ei, mentiroso, por que tu disseste que vinha brincar um boi comigo? Ensaiei o meu boi lá no sítio, quem fala a verdade é bonito. Ensaiei o meu boi lá no sítio, quem fala a verdade é bonito. Já brinquei muito boi, coisa, agora a gente não está brincando assim. Brincamos agora assim. Faz tempo que a gente
Ninguém brinca, né? A história do boi sempre que alguém colocava um aqui, por exemplo, no Guajará, e alguém já colocava um lá no Boa Vista. Aí tinha o confronto dos amos, né? Dos bois. Aí tinha o que aí na hora, um jogava o chaveco pro outro, né? Certo. Fazia a música na hora, né? Aí sempre era jogando chaveco. Nós viemos de tão longe, viemos com todo prazer, viemos trazer o tintim para todo mundo ver. Chegamos agora, queremos brincar neste salão, não queremos ribar. O nosso tintim também quer brincar, batendo asa, que é para voar. Chegamos agora, queremos brincar. Neste salão, nós queremos ribar. O nosso tintim também quer brincar. Então, Tanquã e Guajará tem essa origem. Ele não é comunidade de negros que fugiram da escravidão. Eram fazendas onde negros foram escravizados. Quando se tornou crime, os escravocratas foram embora e aí a negrada permaneceu lá, né? Então tem muito essa história. Obviamente que com certeza depois negros que vieram de outros quilombos, talvez negros fugidos, devem ter se juntado ali e tal, enfim, né? Mas ela tem muito essa história. Então essa história, por exemplo, de Guajará, de Itacoan, a história de Itacoanzinho, que está ali próximo, né? Itacoanzinho, onde fabricavam a tubulação de esgoto de Belém, ela foi fabricada lá no Itacoanzinho, grande parte desse material de argila, né? Se você chega na comunidade hoje, por exemplo, tem conexões, tubos que você pensa que é de aço e não é de argila. Então é a tubulação usada na construção da cidade velha, aqui da cidade de Belém, na época. Meu nome é José Maria Alves e o que eu conheço da comunidade é que é uma comunidade muito antiga, tradicional, que foi formada por descendentes, né? Aqui houve um quilombo e quando acabou esse quilombo, os escravos e os trabalhadores ficaram na comunidade e foi crescendo as famílias, né? Quando eu me entendi, havia um dono, né, que era um coronel. A gente, para fazer roça, para fazer carvão, tinha que alugar, arrendar. Não podia fazer moradias coberta com telha, nem tapada de madeira, que eles não deixavam porque eles achavam que ia valorizar no futuro uma indenização contra eles. Então as casas eram tudo de palha, eram ocas, né? Eram ocas, na verdade, as casas há 30 anos atrás existia só a do patrão, que era de madeira e coberta com telha, e o resto da casa que era a senzala. Do tempo que eu fui criado para hoje, a criação dos meus filhos e meus netos tem muitas mudanças, né? A ver pelo que a gente fazia, pelos trabalhos, né? Essa comunidade ela sobreviveu 100% de agricultura. A agricultura, no caso roça, era o ponto forte da comunidade, era o roçado, a família sobrevivia de farinha, né? O maior capital vinha do roçado. Na época, eram menos famílias, tinha mais ordem, né? Existia mais ordem, mais respeito. Os limites, por exemplo, né? Os limites de cada um eram mais respeitados. Não havia roubo, não havia a violência que tem hoje. Então, por exemplo, as casas de farinha hoje você vê que é tudo perto das casas, no meio das casas. Antigamente era lá no centro, você fazia a farinha, media e deixava lá e depois vinha trazendo gradativamente porque ninguém levava. Hoje você tem a casa de farinha, não pode mais ter um forno de cobre porque roubam, e a casa de farinha já é quase a sua cozinha por causa dessa questão de roubo, né?
por exemplo, era mais difícil para se viver, porque era feito tudo na força. A gente usava muito paneiro para carregar mandioca na costa, o carvão, que era uma das rendas da comunidade, era carregado na costa, na Envira. Mas em compensação a gente andava no caminho, não tinha ramal. 11 horas da manhã você trazia 3 sacas de carvão na costa porque vinha na sombra. Hoje mudou. Com relação às famílias, já não estão mais trabalhando com roça, não estão mais trabalhando com carvão. Quem trabalha hoje já é o carvão operado com motosserra, naquele tempo era com machado. Para transportar hoje, a própria mandioca você carrega de moto, antigamente era na costa, no paneiro. A grande maioria delas tem essa característica, né? Tem essa origem. Algumas ainda não se reconhecem ainda como quilombo. O Acará, por exemplo, cerca de 82% da população está na zona rural. A maioria das comunidades são comunidades negras tradicionais. Nem todas ainda se assumem enquanto quilombo, né? Se assumem sim, mas se você chega lá, você logo percebe que a comunidade tem mais de 200 anos de existência, que a maioria da população é negra, enfim, que tem todos esses traços, né? Tem os 2 pés na África, não tem como fugir disso. Né? Então tem uma mudança muito grande. Uma das mudanças que eu acho que hoje mais faz falta para nós mais velhos era o acesso à educação, né? No meu tempo, os professores eram mandados para cá, passavam um ano, iam embora, passava 2, 3 anos para chegar um outro professor. Agora os alunos têm transporte escolar, carro, barco, escola, podendo ir até estudar em Belém. Então esse eu acho que foi hoje a coisa que mais mudou em favor da juventude, né, das crianças. O acesso à escola ainda não está 100%, não está. Nós brincávamos a antiga macaca, que hoje as crianças têm como amarelinha, né? Brincávamos de macaca, brincávamos de cemitério, que hoje tem um outro nome também, né? Brincávamos de esconde-esconde, brincávamos de mercearia, né? Colocávamos as mercearias, cada uma mais rica do que a outra. E aquelas pessoas que não tinham dinheiro vinham comprar na nossa mercearia, e ali a gente já tinha um caderninho. E o que nós vendíamos, a carne seca, que hoje a gente já esqueceu da palavra carne seca. A gente vendia carne seca e eram os matos, as folhas verdes, né? Adorávamos brincar de sapatinho branco porque tinha um objetivo. Não brincava só as meninas, brincava junto com os meninos, e nós estávamos adorando dar um abraço no menino. E quando nós brincávamos de sapatinho branco, né? Aí foi com fulano que ela se casou, né? E aí, na hora, a gente pegava aquele abraço daquele menino da época, né? Que nós almejávamos pegar um abraço, né? Participei do grupo de carnaval aqui da comunidade, né? Eu participei sendo bailarina, participei sendo mulata. Então, para mim, assim, era muito legal estar participando, né? Na época, eu lembro bem que eu era uma pré-adolescente, né? Mas a minha mãe deixava eu sair, né? Nas brincadeiras. Então, eu lembro quando nós saímos no carnaval lá para o sítio Jacarequara, que é uma outra comunidade aqui próximo também, hoje quilombola. Eu tinha os senhores que me carregavam no pescoço, porque desde criança eu trouxe um defeito na perna. Quebrei minha perna com a idade de 7 anos e fiquei defeituosa. Então, eu não podia andar muito assim, que as pernas inchavam, né? No mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com incenso, romaria matinal, o Círio de Nazaré. O começo foi que a gente estava por aqui, assim, na verdade, sem fazer nada, né? Aí o faxambeiro veio dar uma opinião, dizendo que era pra gente vender comida, porque muitos deles vinham, passavam a maioria dos dias com fome, porque não tinha onde comprar comida. Aí a minha sogra resolveu fazer e reunir a família, só para trabalhar só as pessoas de casa, para trabalhar aqui,
para que todos nós viessem ganhar, né? Nós mesmos e não ter muita gente, para não coisar só a pessoa da família mesmo. De manhã nós temos café com pão, manteiga, tem ovo, com queijo e presunto, sopa. Meio-dia nós temos frango guisado, frango assado de forno, carne de panela, essas coisas, feijoada, açaí. Na verdade, o que me fez parar de usar o cabelo solto, mostrar a tradição da minha comunidade como era antes, que era para me ter usado, o que me incentivou a usar amarrado o cabelo foi até mesmo preconceito na escola, porque eu ia com meu cabelo solto, assim, porque eu estudava em Boa Vista e muita gente criticava o meu cabelo. Foi mais por isso que eu deixei de usar o cabelo solto. Manoel do coração, Manoel, Manoel do coração, Manoel, vem remando D-O-U-R-V-A-L. Pra chegar no Tucunaré, Tucunaré. Eu sei que aqui teve uma colocação aí de diversos escravos que, quando eu me entendi, já encontrei uma certa qualificação desses escravos antigos, que moravam ali no Tancuã. Uma família do Aristirde, era esse, uma Aristirde Monteiro, e a nossa família do meu avô é Nascimento, é a família maior que existe aqui nesse rebanho, é o Nascimento. Essa turma daqui, tudo desse lado do Garapézinho, do outro lado, era tudo a família de escravos, eram chegados novos. Então, aqui no Tancuã, eles colocaram um fabrico de uma artesão de barro. Fizeram muito barro daqui. Tinha uma casa grande, que ela tinha 16 quartos. Casa de um rico, de um branco. E no meio desses quartos tinha um sumidor. E a herança dos escravos, eu acho que aqui, daqui de perto, é só eu que sou o cabeça daqui. Antes disso, aqui no Tancuã tinha uma banda de música, instrumento de assopro. Eles tocavam nas festas, faziam festas. Quando foi um ano, foi preciso para ir numa festa de irmandade lá na Tapera, no Jacarepaguá, que falaram para os músicos e os músicos não chegaram. E eles vieram aqui buscar o pessoal daqui para ir tocar para lá. Então é trombone, pistão, baço e bumbo, prato e o rofo, que nesse tempo eram os nomes. Era isso. Manoel do coração, Manoel, Manoel do coração, Manoel, vem remando conta maré, pra chegar no Tucunaré, Tucunaré. Isso era música e tudo que se sacudia, né? Eu sou uma média, né? Uma média, eu trabalho já há mais de 20 anos. Eu já trabalho na minha comunidade, trabalhei no outeiro, na minha casa, tenho casa lá, né? Comecei lá, com o meu terreirinho, tenho lá, e tenho meu terreirinho aqui. Que de 15 em 15 dias eu trabalho aqui. Vim para cá lecionar e lecionei quase 20, foi 31 anos só de Prefeitura do Acará. Viu? E continuo na minha tarefa, de vez em quando trabalhando, puxa um daqui, puxa um dali, benze daqui, benze dacolá e assim por diante, né? É mais garrafada, assim, que eles gostam para a senhora, né? Que precisam de remédio para inflamação, essas coisas, mas são mais procurados. E benzer criança também, puxar a barriga, tudo isso eu faço. Até parto eu já fiz, né? Aqui na comunidade já fiz. Eu nasci aqui. Aqui no Cruzeirinho, nesse tempo era Santa Cruz, né? Santa Cruz. Lá é Santa Luzia, porque era aqui Santa Cruz, não me lembra bem, né? Nessa época eu nasci aqui e
Isso me surgiu com 17 anos, quando eu engravidei, primeira vez. Aí eu comecei a sentir aquelas coisas. E a minha mãe não acreditava, dizia que com a palavra era frescura. E aí então apareceu uma velhinha lá na Sacramento e disse para ela que cuidasse de mim, que eu tinha mediunidade. E o meu era de nascença, porque eu com 17 anos eles começam a perturbar, 7 anos. Eu tenho um netinho que tem 5 anos, ele já baia em casa, lá no outeiro. E aí eu, com 17 anos, foi que me apareceu mesmo uma coisa. E antes disso eu via meu chefe grande, um índio grande, né? Aí eu corria dele. E aí foi que teve uma enfermidade que eu fui descobrir que eu tinha essas coisas. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Meu marido me deu apoio. Meu segundo marido, já que eu estou no quarto, estou quase em véspera de quinto. Que pessoas que vinham se curar do joelho, do braço, de alguma coisa. E vinha até atrás da igreja do Perpétuo Socorro, veio um senhor com a família dele na minha casa. Não sei como foi, mas ele chegou até em casa, né? Para mim fazer esse trabalho para ele. Que graças a Deus eu curei ele, ficou bom do joelho, que o médico já tinha tirado 7 pedaços da ferida que tinha no joelho dele. E aí eu comecei a fazer os remédios, os banhos para ele, e ele melhorou, graças a Deus, ficou bom. Acho que até de feiticeira aqui eu já fui chamada, né? E que eu fazia mal para os outros, mas graças a Deus eu só trabalho com o bem. Eu gosto de ver as pessoas felizes, eu gosto que a pessoa se sinta bem. Ele chega aqui, ele se consulta comigo, aí eu quero isso, eu quero que você faça assim, 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 não é? E aí é assim que eu gosto. Eu não gosto de fazer mal para ninguém, porque eu tenho meus filhos, minha família, né? E aí eu vou fazer mal para os outros? Não, eu pratico bem, graças a Deus, e eu me sinto bem quando eu faço bem para os outros. E é isso. O CEDEMPA, que é o Centro de Estudo de Defesa do Negro do Pará, ele realizou o primeiro encontro de comunidades negras tradicionais. Então, nesse primeiro encontro, foi aí que aí a gente trouxe lideranças do Baixacará, e foi aí que a gente foi perceber que tinha uma lei que amparava, né, comunidades quilombola. Eu fazia pastoral na época, tinha um trabalho muito ligado à igreja, trabalhava em várias comunidades, pastoral da juventude, pastoral da criança, eu tinha um trabalho nesse campo. Então, as comunidades que eu trabalhava, todas eram comunidades negras tradicional. Então, a primeira coisa, depois desse encontro que eu fiz, foi reunir a comunidade e dizer, olha, nós vamos mudar o rumo da luta. Nós vamos deixar de lutar pelo título individual e vamos se assumir enquanto comunidade negra tradicional, que a gente tem, né, essa história, e vamos lutar pelo título coletivo. Então, aí as famílias aceitaram, né, as que já estavam apoiando, mas na realidade as famílias mesmo só vieram para a luta depois que a gente conseguiu um documento do Instituto de Terra do Pará, dizendo que aquela área não era titulada em nome nem de empresa nem de pessoas. Então ali que as famílias começaram a acreditar que o paulista, ele tinha só uma escritura pública que não valia nada, né, que não tinha valor legal. Então a partir dali então a gente começa toda uma história diferente na luta, e só consegue titular em 2002. Essa oficina, assim, ela tem proporcionado, eu posso dizer, o resgate, né, até mesmo da cultura e o fortalecimento dessa cultura que é o boi, e que a gente não pode deixar, né, ser perdida, que nós temos que apresentar a cultura afro-brasileira, né, e a cultura dos quilombolas. Então, assim, as crianças, elas estão participando de uma forma que venha a integrar o conhecimento secular com o fortalecimento, o resgate da cultura deles, para não se perder a história. Porque uma vez que o povo ele tem a sua identidade, né, fortalecida, ele vai poder chegar em qualquer lugar e se identificar, né,
como quilombola e abrir a boca e falar, eu sou quilombola, minha cultura está essa. Então a educação ela é fortalecida dessa forma, né? Quando os eixos eles são unidos e a diferença cultural ela fica de lado, né? Resgatar a história do povo quilombola é resgatar as tradições da história e abrir o verbo para o mundo e poder dizer assim mesmo, existe o povo do Guajará-Mirim, não está esquecido.